Antes de mergulhar nesta história incrível, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada história aqui tem um significado, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York. A cidade brilhava como um diamante sob os holofotes do poder. Arranha-céus cortavam arrogantemente o céu noturno, faróis de limusine deslizavam como cobras sobre o asfalto molhado e nos salões dourados da elite. O champanhe fluía mais rápido que a verdade. As paredes eram adornadas com obras de arte de valor inestimável. Violinistas tocavam em um canto aconchegante e garçons corriam de um lado para o outro com bandejas de ostras e trufas. Não era uma festa, mas um ritual de poder, dinheiro e domínio silencioso. Guilherme Harperi governou este universo como um imperador sobre um território conquistado. Um terno formal, um relógio de ouro branco, o sorriso de um predador bem treinado. Dono de várias corporações transnacionais, acionista dos maiores bancos e um político influente nos bastidores. Ele era uma daquelas pessoas cujo nome só era conhecido em círculos onde a moralidade deixava de existir. Foi dito dele que ele tinha um olhar que congelou a vontade, que ele poderia demitir um CEO com uma palavra, comprar o silêncio de um senador com um telefonema. Ele não gostava de pessoas, ele as usava. Ele não gostava de lealdade, ele a comprava. Ele não acreditava no amor, ele o desprezava. Em sua visão de mundo, todos tinham um preço, e ele estava sempre pronto para pagá-lo ou destruí-lo. Naquela noite ele visitou recepção privada em uma mansão vitoriana Upper East Side. Lustres de cristal, colunas de mármore, escadas em espiral cobertas por tapetes orientais. A sala estava cheia de rostos pintados, risos discretos e contratos selados com sorrisos. William estava perto da lareira, com um copo de uísque envelhecido na mão, brincando com o magnata do petróleo do Texas e uma atriz famosa, fingindo uma risada, com a outra mão no quadril como uma promessa meio cumprida. O mundo girava em torno dele. Pelo menos, ele tinha absoluta certeza disso. Então ela entrou. A mulher não usava joias. Nenhuma maquiagem extravagante. Seu vestido preto não tinha nenhuma marca de grife, embora fosse perfeitamente cortado. Mas assim que ela entrou na sala, um leve tremor percorreu o ar inspire. Como se uma janela invisível tivesse acabado de se abrir, espiando algo irracional. Ela caminhava lentamente. Seu andar era reto, suave, quase silencioso. Seu rosto era difícil de definir. De um ângulo, ela parecia jovem. De outro, parecia envelhecida. Mas não era sua beleza ou sua feiura que a perturbavam, era a temporalidade. Como se ela sempre tivesse estado aqui. Como se tivesse visto impérios ascenderem e caírem em reis coroados e executados. Ela parou a menos de 1 metro de William. A música continuou. As risadas também. Mas tudo pareceu se dissolver, se confundir. Como se o mundo inteiro prendesse a respiração. Ela olhou nos olhos do empresário e com uma voz suave porém ríspida e clara, disse simplesmente: "Amanhã você morrerá." Um silêncio pesado os envolveu. O magnata texano franziu a testa. Os olhos da atriz se arregalaram. Mas William, ele ri, e riso zombeteiro longo e pretensioso, que foi forçado a falar para reafirmar seu domínio na sala. "Quem é você? Uma pobre vidente em busca de fama? Uma esquisita em busca de seus 15 minutos de fama?" Ele olhou para os guardas que pareciam hesitantes em intervir. "Vá fazer suas contas em outro lugar, senhora. Aqui celebramos os vivos, não os mitos." Mas ela não se moveu. Ela nem piscou. Apenas olhou para ele com uma intensidade gélida, como se pudesse ver através dele. Graças à sua fortuna, às suas paredes douradas, às suas mentiras elegantes. Então, sem dizer mais nada, ela se virou lentamente e desapareceu na multidão. Ninguém a viu entrar. William deu de ombros, tomou outro gole de uísque, fez uma piada suja e riu novamente, mais alto dessa vez para apagar o constrangimento. Mas algo mudou. Essa risada. Este foi seu último discurso ao mundo. Com tanta arrogância. No dia seguinte, a luz da manhã mal penetrava através das cortinas de seda quando William abriu os olhos. Sua cabeça latejava levemente, não de ressaca, mas de um peso quase existencial, como se algo tivesse mudado da noite para o dia. Ele piscou, espreguiçou-se e sentou-se lentamente na beirada da sua cama enorme. Seu luxuoso apartamento na cobertura, geralmente cheio de música e barulho de telefone, era silêncio estranho, até mesmo muito grosso para uma manhã comum. Mas William Harper III não era dado a premonições. Ele as ignorava. Ele entrou no banheiro de mármore, ligou o chuveiro escaldante e distraidamente passou as mãos pelos cabelos úmidos. Diante do espelho, ajeitou a gola, endireitou-se. Terno Armani azul escuro, uma de suas favoritas.
Ele frequentemente pensava que essas roupas eram uma segunda pele para as pessoas que governavam o mundo. Ele caminhou até seu elevador particular, smartphone na mão, e respondeu a um e-mail de um investidor de Hong Kong sem olhar para cima. Mas ao entrar no saguão do seu prédio, uma torre de vidro que até trazia suas iniciais VI, esculpida em mármore, ele congelou. Algo estava errado. Estava tudo quieto. Quieto demais. Os saltos não faziam barulho. Os telefones não tocavam. A agitação diária do poder parecia ter desaparecido. Seus funcionários, que normalmente o cumprimentavam de pé, com os ombros para trás e um largo sorriso, agora evitavam seu olhar. Alguns baixavam o olhar ao se encontrarem. Outros se afastavam abruptamente, fingindo não ter para onde se apressar. Ele franziu a testa. Sarah, ele chamou sua secretária. Ela saiu do escritório, pálida como papel, com os dedos tremendo enquanto segurava a pasta que ela nem sequer segurava na vertical. Bom dia, Sr. Harper, ela sussurrou. Ele a olhou com desconfiança. Não havia profissionalismo nem respeito em seu tom. Havia medo em seus olhos. Medo de verdade. O que houve com você esta manhã? Perguntou ele, irritado. É o fim do mundo? Sem esperar por uma resposta, ele abriu a porta de seu escritório com um gesto brusco. E ele parou morto no meio do caminho. À sua espera estavam 2 homens de terno escuro. Não eram banqueiros. Não eram sócios. Homens diretos e imparciais. Óculos escuros. Pastas. Distintivos nos cintos. Sr. William Harper? Disse um deles. Ele não respondeu. Olhou para eles em silêncio. Somos do FBI. Você está preso por fraude fiscal, lavagem de dinheiro, desvio de fundos internacionais e obstrução da Justiça Federal. Houve silêncio. William ergueu as sobrancelhas. Então caiu na gargalhada. Uma risada fraca e tensa que ecoou maldosamente por todo o escritório. Qual é? Você está brincando. Isso é ridículo. Ligue para o meu advogado. Ligue para o juiz Morgan, droga. Eu mesmo nomeei, o cara me deve tudo. Mas o telefone não tocou. Ninguém se mexeu. Até Sarah congelou atrás da porta entreaberta, apertando as mãos contra o corpo, como se estivesse tentando se proteger da explosão. William dá um passo ameaçador à frente. Você sabe quem eu sou? Acha mesmo que pode simplesmente vir aqui e manchar meu nome sem consequências? Mas os 2 policiais não reagiram. Caminharam calmamente. Então, algemas resfriandosas. William deu um passo para trás, com os olhos arregalados. Espera. Não. Você não pode. Isso é errado. Eu tenho direitos. Eu tenho. Com as mãos acorrentadas, ele cambaleou levemente sob o peso da irrealidade do que estava acontecendo. As paredes de vidro do seu império, transparentes e lisas, pareciam. Chegue mais perto dele. Ele olhou para cima e viu através da parede de vidro de seu escritório, dezenas de rostos, funcionários, gerentes, reparadores, todos paralisados. Todos testemunhas silenciosas de sua queda. Ele tentou fazer com que parecessem dignos. Mas esse olhar, ninguém mais ficou impressionado. Isso foi só o começo. A prisão foi apenas uma faísca. A verdadeira explosão veio depois. Em poucas horas, tudo que ele considerava imaterial, inabalável, eterno, ruiu. O primeiro golpe foi bancário. Todas as suas contas foram congeladas por ordem judicial. Dezenas na Suíça, em Singapura, nas Ilhas Cayman e até mesmo em um fundo humanitário criado para lavar seu dinheiro. Seu dinheiro, antes líquido como um rio sem fim, estava agora congelado e inacessível. Ele sentiu a angústia aumentar ao perceber que não podia mais pagar nem mesmo a fiança. O segundo golpe chegou de dentro. Seus camaradas, aqueles que celebraram seus sucessos, riram de suas piadas cínicas e juraram lealdade eterna. Desmoronou em menos de 24 horas. Alguns o traíram publicamente em entrevistas televisivas, outros, para salvar a própria pele, assinaram acordos de cooperação com investigadores. Documentos internos vazaram online. Gravações de reuniões privadas vieram à tona. Nomes, esquemas financeiros, propinas, tudo foi revelado. Como um corpo enorme dissecado sob os holofotes. Então foi turnê de mídia. Fotos dela sorrindo em galas apareceram no noticiário da noite com manchetes como: Imperador caído de Wall Street à prisão, a verdadeira face de William Harper III. Canais de notícias exibiram imagens de arquivo, trechos de discursos arrogantes, fragmentos de sua vida cuidadosamente construída, agora usados contra ele. A esposa dele, Miranda, não perca um segundo. O divórcio estava em andamento desde antes de sua primeira noite na prisão. Eles já moravam em alas separadas da cobertura, mas agora ela decidirá destruí-lo publicamente.
Uma declaração ríspida e calculada na qual se declarava horrorizada com a vida dupla do marido. Ela o chamou de estranho e exigiu toda a casa em Martha's Vineyard, suas joias e sua parte na imobiliária da família. Ela não derramou uma lágrima, nem uma única, mas o que mais o impressionou era o filho dele, Ethan, 23 anos. Estudante de direito, quieto, raramente visto em jantares. O menino que William sempre achou projeto de formação, nunca como um ser a ser escutado. Certa noite, enquanto William assistia ao noticiário na velha televisão da prisão, viu o rosto do filho na tela. O repórter perguntou se ele apoiaria o pai, e Ethan respondeu calmamente, com a voz firme e os olhos vazios. Não carrego mais esse nome. É apenas uma ilusão construída sobre medo e mentiras. William congelou no lugar. Ele não reagiu. Nenhuma palavra. Apenas um suspiro. Vazio. Isolado. Caçado. Destruído. Na cela fria, as paredes cinzentas o cercavam como os restos de um túmulo moral. O cheiro de metal, suor e desespero impregnava a cada canto. Sentado no beliche, com os cotovelos apoiados nos joelhos, William não olhou ao redor. Fixou o olhar em um ponto invisível na parede oposta. Como um homem que olha para trás, sem ver nada. O paletó Armani havia sido confiscado. Agora ele vestia um uniforme laranja enorme, grosseiro, quase ridículo. Ele, o rei de outrora, estava irreconhecível. E nesse silêncio, nesse vazio que ninguém mais preenchia, ele pensava em ela. Ter a mulher de preto. Ela não exigiu nada. Ela não fez nenhuma ameaça. Ela se limitou a uma frase. Amanhã você vai morrer. Neste momento ele entendeu. Ela nunca falou sobre sua morte física. Nem sobre uma parada cardíaca. Nem sobre um acidente ou assassinato. Ela estava falando sobre o fim de tudo que o definia. A morte do seu poder. Morte do seu nome. A morte daquela ilusão de intocabilidade que ele havia cultivado tão cuidadosamente. A morte do medo que ele inspirava, do respeito que ele comandava, da vida que ele acreditava ser eterna. E era muito pior que o túmulo. Foi um desaparecimento em plena vidão colapso do império interno. O mundo ainda girava, mas não mais em torno dele. Ele não era nada mais do que silêncio após barulho. A noite caía lentamente sobre a prisão federal. Os passos dos guardas diminuíram de frequência nos corredores, e as portas de metal se fecharam com estrondo uma última vez antes do silêncio. As luzes fluorescentes piscaram uma ou duas vezes e depois se apagaram gradualmente, mergulhando a ala norte em uma escuridão quase total. Em sua cela, William estava tremendo. Não foi por causa do frio. Não por causa da célula úmida ou da tampa fina. Era outra coisa. Algo mais profundo, mais antigo. O medo primitivo. Real. Algo que nem mesmo as pessoas mais poderosas conseguem evitar. Ele sentou-se lentamente na beira da cama, juntando as mãos como se tentasse se proteger das próprias memórias. Ele passou o dia inteiro repetindo cenas de sua vida na cabeça. Escolha. Silêncio. Traições. Ele se viu novamente como um jovem faminto por sucesso, brilhante, mas impaciente. Lembrou-se da mulher, Emma, que acreditava nele, que o amava antes que ele se tornasse alguém. Ele a deixou para trás, substituindo-a por vitórias fáceis, troféus sociais. Ele se viu traindo seu amigo de infância, vendendo seu silêncio por uma promoção. Ele se lembrou de como aprendeu a desligar sua consciência, a rir enquanto destruía vidas em prol do lucro. Ele se escolheu como rei. E agora ele era apenas um mendigo, desprovido de significado. Enquanto seus pensamentos o inundavam, clique secou quebrar o silêncio. Clique. De repente, uma luz acendeu-se em sua cela, dura e cruel. William olhou para cima, recuperando o fôlego. Ela estava lá, nas sombras, parado e imóvel. Mulher de preto. A porta não abriu. Não houve passos. Ela simplesmente apareceu. Ela ainda usava o mesmo vestido simples e elegante, mas sem adornos. Seu rosto estava ainda mais misterioso do que ela se lembrava. Parecia brilhar com uma luz interior, quase irreal, e seus olhos, calmo e terrível ao mesmo tempo. William sentiu o coração batendo forte no peito. Quem é você? Ele sussurrou com a voz trêmula. Por que eu? Ele não falava mais como um homem de negócios. Ele não desempenhava mais nenhum papel. Ele falava como uma criança à beira do abismo. Ela deu um passo à frente. Nenhum som. Nenhuma sombra no chão. Sua voz quando ela falava era suave, mas afiado como um bisturi. Você viveu como um rei, William. Você dominou, você conquistou, você manipulou. Mas você não construiu nada. Você não amou nada. Você tratou os outros como peões. Você destruiu vidas para construir seu trono. Você destruiu famílias para ascender a um novo patamar. Você destruiu sonhos e pisoteou vidas.
E pior ainda, você nunca duvidou. Nem por um momento. Ele olhou para baixo. Um arrepio percorreu seu pescoço. Suas mãos tremiam. Eu imploro. Ele suspirou. Ajude-me. Farei de tudo para mudar. Tudo. Me dê outra chance. Não quero que isso seja o fim. Ela se aproximou. Agora estavam a apenas 1 metro de distância. William olhou lentamente para ela, buscando em seu olhar um sinal de piedade, até mesmo uma gota de compaixão. Mas ela não levantou a voz. Ela não gritou. Ela simplesmente diz como se fosse óbvio. Isso não é meu que devemos pedir perdão. Um silêncio opressivo caiu sobre a cela. Então de quem é? Ele perguntou com lágrimas nos olhos. Mas ela não respondeu. Ela olhou para ele uma última vez. Por um longo tempo. Como se estivesse pesando sua alma. Então, sem mover os lábios, ela desapareceu. Ela não desmaia. Ela não evaporou. Ela não havia mais, simplesmente. Como se o mundo tivesse parado de ligá-lo. William permanece sozinho. Senta-se. Costas curvadas. Lágrimas silenciosas escorrem pelo seu rosto. Ele não estava mais tremendo. O medo deu lugar a formão vazio é ainda mais doloroso que o medo. Pela primeira vez ele percebeu que não poderia comprar sua redenção. Não com dinheiro. Não com promessas. E que algumas dívidas não podem ser pagas com palavras. Alguns anos depois, em uma pequena e tranquila cidade da Pensilvânia, o vento outonal trazia o aroma de folhas caídas e memórias esquecidas. Um velho varria o chão de um modesto centro comunitário numa esquina que poucos notavam. Seus gestos eram lentos, mas precisos, imbuídos de genuína humildade. Seu nome era William. As crianças que corriam por ali nada sabiam sobre seu passado. Para elas, ele era simplesmente o Sr. William, aquele que ajudava a servir sopa quente em dias frios, aquele que consertava brinquedos quebrados com paciência, aquele que contava as histórias mais bonitas como se as tivesse vivido. Ninguém sabia que ele outrora governara impérios, que seu nome fora gravado em letras douradas nas fachadas dos edifícios mais prestigiosos. Esse nome, William Harper III, desaparecera de jornais, memórias e até mesmo de seus próprios lábios. Agora ele era simplesmente outro homem. Um homem de volta às suas raízes. Num dia de inverno, enquanto o sol se punha lentamente, uma mulher entrou no centro. Usava um vestido preto, simples, mas elegante. Não havia mudado nada. Seu olhar era tão profundo e penetrante como se pudesse ver através do tempo e da humanidade. As crianças pararam de brincar por um instante, fascinadas, sem saber por quê. O silêncio se instalou. William ergueu os olhos. Reconheceu-a imediatamente. Não ficou surpreso. Não se encolheu. Não desviou o olhar. Simplesmente assentiu, como se reconhecesse uma velha verdade. A mulher se aproximou lentamente com um leve sorriso nos lábios. Não havia nada de assustador nela, nada de cruel. Era calma, quase gentil. Mas ainda havia um mistério incompreensível nela. Você finalmente está vivo, ela disse simplesmente. E essas palavras continham tudo. Condenação, perdão, consciência do caminho percorrido. William não respondeu. Não precisava. Tudo já havia sido dito. Tudo estava entendido. Então ela se virou e foi embora sem fazer barulho. Desta vez ele nunca mais a viu. O mundo esqueceu William Harper III, o magnata, o titã das finanças, o homem cujo nome fazia tremer os poderosos. Não resta nenhuma estátua, nenhum arranha-céu, nenhuma biografia dele. Mas no saguão indefinido de um centro comunitário, ao lado de um banco de madeira onde as crianças gostavam de sentar e ouvir histórias, havia uma pequena placa modesta, mas sincera, em memória daquele que perdeu tudo, e que finalmente entendeu. E às vezes os mais velhos sussurravam que antes de sua morte este homem lhes ensinou a coisa mais importante, que é melhor ser esquecido, mas amar e ajudar, que é famoso, mas está sozinho em seu império de vidro.